Já temos notícias sobre o futuro de Yuri Alberto depois da sua lesão no domingo, no último jogo do Corinthians. Mas antes de tudo, aquele agradecimento rápido aos parceiros do programa. Soberano Meat Market, carnes de qualidade para sua semana inteira. O Bloco Financeiro, informações que faz diferença no mundo dos investimentos. E Estúdio Skin Lux, depilação a laser para você se sentir ainda melhor. O Corinthians confirmou nesta segunda-feira a lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda do atacante Yuri Alberto. O jogador se lesionou no último domingo, no estádio 1º de Maio, durante partida contra o São Bernardo, pela fase de classificação do Campeonato Paulista. O clube não divulgou o prazo de retorno, apenas informou que o centroavante iniciou o processo de recuperação com os fisioterapeutas do CT Joaquim Grava. O tempo médio para a reabilitação em problemas desse tipo é de 4 a 6 semanas. O Vessone e o pessoal da Band trouxe detalhes sobre a lesão do Yuri Alberto. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Põe na tela aí, Davi. Então, a gente previu aqui que esse jogo deve ser no domingo, porque o Corinthians visita o Atlético em Curitiba já na quinta-feira. Esse jogo é 7h30, né? Você tem aquela regra, mas enfim, vai ficar para domingo à noite, provavelmente, o confronto. E aí, diante do que falou ali o Dorival, Vessa, como é que você imagina a montagem para os próximos dias? Lembrando que esse jogo foi adiado porque o Corinthians teve a Supercopa do Brasil com o Flamengo. Vamos lá, o Corinthians fez um jogo ok, o São Bernardo, linha de 5 ali, como é difícil jogar em São Bernardo o tempo inteiro, aqueles 3 zagueiros sempre altos, 2 laterais que não sobem, e fica aquela linha de 5 difícil de você entrar, todo mundo que cai lá sofre bastante nesse sentido. O Corinthians segurou alguns jogadores, o Gustavo nem foi, o Memphis também não foi, o Mateuzinho banco, Ranieri banco, Bidon banco, enfim, vários jogadores começaram no banco, então o Corinthians não priorizou absurdamente não essa última rodada. No meio de semana e no final de semana, eu acho que vai acontecer um misto dos dois lados. Eu acho que não vai titular nem de um lado, nem na quinta, nem no domingo. Vai ser metade e metade, assim, vamos dizer. E aí, só que o critério dos dois não é só físico. É o critério do Algarro não vai jogar no sintético. Eu vou deixar ele para o final de semana, ponto. Vai ter uns cuidados assim, nesse sentido. Não acho que vai ter nem titulares na quinta, nem titulares no domingo. Vai ser, de verdade, uma espécie de mistão. Essa é a minha impressão. Quer dizer, tipo, por exemplo, o Garro joga um... Isso, e o Bidon joga outro. O Memphis vai, o Mateus... Que ele também tem queixas aí com o sintético. É uma boa questão. Tipo, o Mateuzinho joga um jogo e o Bidu joga no outro. Me parece que vai ser uma questão mais ou menos nessa linha, por conta dessa situação do calendário essa semana, que o Corinthians teve aquela vez pegando o Capivariano, mesmo jogando, mas era o Capivariano e colocou um time em reserva. Dessa vez é o único que vai ter esse tipo de compromisso agora. A nota ruim do jogo, claro, é a lesão do Yuri. É uma lesão que não saiu ainda o diagnóstico, mas as perspectivas são bem ruins. A última vez que eu vi um jogador sair do Corinthians com lesão muscular assim, que teve que ser carregado, foi o Jorge Henrique em 2010, era o ano do centenário do Corinthians. Ele foi correr na lateral do campo e tinha um microfone. E ao tentar passar pelo microfone, ele trava a perna na caixa de brita que tinha no Pacaembu ali. E ao travar a perna, deu deslocamento do músculo. Rompeu o músculo, mas descolou o músculo. E aquilo é grau 3, é uma lesão gravíssima de grau 3. E aí ele sai carregado do Pacaembu pelos seguranças, ele não conseguia andar. E o Yuri ontem sai carregado também, sem conseguir andar. Então, se não for uma lesão grau 3, assim, muito grave, de verdade, eu vou ficar bem surpreso, porque a maneira que ele saiu ontem foi bem complicada. Recentemente, o Alex Santana teve uma no Corinthians, foi grau 3C, quase 4 meses para voltar. Então, repito, não tem diagnóstico do Yuri, não sabemos ainda, eu só fiz um comparativo, porque eu não me lembro, a última vez que eu vi algum jogador saindo com seguranças tendo que levar ele para o carro foi... Curioso, né? Porque ele já saiu carregado umas 5 vezes.
por lesões diferentes. Com costela, com outras coisas. Costas, tal, e depois, no final das contas... Ele se recuperou 10 rápido. dias depois tá jogando, fumando charuto. Ele é meio imprevisível. Não, mas é coisa do Yroberto. É o corpo dele, não é de outro. Sim, outros exato. não é a mesma coisa. Ele Sim, mesmo, é isso. porque ele já saiu carregado algumas vezes, né? Descendo escada, com a galera. Vamos aguardar o diagnóstico do clube, jogador mas que se recupera realmente muito rápido, né? me parece que não é algo tão simples assim. Para poucos dias já está em campo. Né? Eu acho que isso daí simplesmente não vai acontecer. Bom, eu quero esticar esse assunto porque eu sei que a semana toda isso vai ser falado e eu quero falar um pouquinho da opção. Dia desses aqui, no Bola Rolando, no fim do dia, o Kaká Fernando fez um comentário. Grande Kaká, um beijo. Grande, cara. Meu amigo. Falou muito sobre o Neymar não ir a Curitiba. Certo. Tá? E é preciso dizer que o sintético da Arena da Baixada está um horror, está ruim. Então, acima de tudo, isso tem que ser dito. É uma questão deste momento, né? Tá ruim. Não esteve ruim durante 8 anos, há 1 ano e meio, pelo menos, está muito ruim. Então, isso tem que ser dito, é uma crítica muito justa. Agora, o que o Kaká falou assim? É muito jogador que escolhe onde jogar. É muito jogador que, no sintético do Palmeiras, que hoje não está ruim, no Engenhão, que não está ruim, no da Arena do Galo, da Chapecoense, que não está ruim, jogadores não vão. E se você pegar estudos, nenhum indica, a lesão de ontem foi num gramado natural, tudo bem que tem uma circunstância em cima disso, mas nenhum indica que o sintético tenha de fato mais lesões do que o natural. Aliás, o Globoesporte.com tem uma reportagem de uns 2 anos atrás que traz dados que o sintético tem menos lesão de torção do que o natural, só que a diferença é tão pequena que é um empate técnico. Tá? Então, de novo, a gente vai ter essa pauta. O Garro não vai a Curitiba, ok, que o gramado não está bom. Poderia ser não vai a Salvador, porque o gramado não está bom. Mas eu vejo e concordo com o Kaká nisso, a discussão se esvaziou, porque quando abriu-se o sinal da televisão, todo mundo falou, o Neymar aí não iria jogar mesmo, está muito ruim. Pontualmente, o gramado está muito ruim. Mas, de maneira geral, os jogadores começaram a escolher onde jogar. Calma. E eu me lembro dos aflitos coisas. com o gramado completamente detonado, jogador ia. Fonte Nova não está bem, Barradão não está bem. São 2 coisas. Escolher onde jogar vai um pouco além. E acho que, às vezes, acontece. A questão com o Memphis era muito falada nesse aspecto. Não, ali, viajar para não sei aonde, não sei o que lá. Isso é uma situação. Ou não jogar 2 jogos por semana. Isso não estou dizendo o cara vai curtir o carnaval em vez de jogar. Aliás, o Neymar estava jogando e o Ancelotti estava fazendo propaganda de cerveja no camarote, né? Então vamos ter essas falsas... Não é verdade? O Brasil é demais. Não é verdade? Não é verdade? A foto é verdadeira ou não? Não sei. Eu também não sei. Nem vi a Não, foto. falta eu nem sei, mas não é verdade? Quem estava trabalhando... E o Ancelotti poderia estar observando o Neymar. Tem cada meme do Ancelotti. Poderia estar observando o Neymar na Vila Belmiro? Sim. Né? Só para... Talvez ele já tenha observado tudo escolher que o jogo, às vezes fica muito pejorativo para o jogador. E não necessariamente é escolher o jogo, mas é saber que não dá para jogar todas as partidas e tudo mais. A questão do sintético entre os jogadores é uma situação. Os jogadores não se sentem seguros no piso sintético. Eu fiz uma reportagem com vários, é de 2018, tá antiga. Cara, mas fiz pro UOL na época. O movimento não é só o Neymar, o Lucas, o outro. Eles não querem jogar no sintético. Essa é uma questão. Agora, a gente também tem que entender que isso já era sabido e a CBF deixou por baixo dos panos, porque os clubes também não se mobilizam, que esse ano a gente teria o recorde de gramados sintéticos na primeira divisão do futebol brasileiro. De clubes também, né? Porque o Vasco tende a, se fizer a reforma... Então, se o Memphis e o Garro não forem nenhum, o Lucas não for nenhum, eles vão perder 5 jogos, tal, não sei o quê. É uma discussão. Claro. Né? O Lucas não foi para Barueri jogar contra o Palmeiras. Ele estava jogando todos. Aliás, tem mais Barueri que não entra como mando, mas é porque são 2 do mesmo clube, né? E só lembrando que, assim, cada um tem uma situação. Então, o Garro, com tendinite lá, cartilagem e tal, para o jogador, talvez isso daí realmente é diferente. O Renato Augusto sai da Arena da Baixada, a hora que a gente baixou os microfones, ele falou, eu nunca mais piso aqui. Porque o tornozelo dele, ele não suportava de dor. E aí baixamos o microfone e falou, não volto mais aqui, não tenho como jogar aqui. E assim, isso daí, esse negócio de escolher jogo, primeira final do Campeonato Paulista, é um derby, Corinthians e Palmeiras. O Garro ficou no banco, porque ele estava com o joelho no sintético. O Corinthians deixou o Garro no banco numa final.
porque ele não ia pisar no sintético do Allianz Parque. Então, assim, eu não consigo falar que o jogador está errado ou que é frescura, eu não consigo. Então, para quinta-feira, eu acho que Garro não vai para o jogo e talvez outros não vão também por conta do sintético. Agora, aquilo. Vai, por favor. É o campeonato de pontos corridos, tal, o jogo e tal. O que pode acontecer daqui a pouco é ter final Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. É como ele citou. Exato. Ou São Paulo e Paulo, como foi? Não será no Allianz, né? Porque Ou na Arena Barueri, que seja, né? Enfim, e jogadores do Flamengo também não gostam de jogar no sintético E tem jogar contra o Newton Santos. E tem um desempenho bom, muito bom. Não, e ninguém fala nada, né? O Flamengo vai jogar no Newton Santos e não reclama. O problema do Flamengo é o sintético do Allianz. Agora, Rapidinho, só para pegar, eu quero te ouvir, porque eu não quero cortar, mas só não quero perder os dois ganchos aqui. O primeiro, o Elton dizendo, o Napoleão virou especialista em sintético. Não, o jornalista é especialista em entrevistas. Então você ouve pessoas e traz para você ter a conclusão. Eu não entendo, não sou jardineiro, não entendo de grama sintética, mas já ouvi muita gente que sim. Obrigado pela mensagem. E o Paulo diz aqui o seguinte, olha, são pouquíssimos estudos entre futebol e sintético. No futebol americano já existe uma conclusão correlativa entre sintético e lesões. Futebol americano é outro esporte, do qual eu acompanho muito também, e a diferença é um esporte de muito mais tração a cada início de jogada. Porque o snap, que é quando a bola sai, eles estão todos parados. E você tem que dar atração. No gramado natural, às vezes o jogador de futebol americano vai dar atração, desfaz o gramado, a terra empurra, e no artificial não, porque você trava. Foi assim que o Aaron Rodgers, por exemplo, se lesionou no primeiro snap dele em Nova York. Nova York trocou o piso também pela Copa do Mundo. Mas não dá para comparar. São esportes diferentes. O que a gente sabe é que nenhuma liga séria do futebol mundial aceita gramado sintético. A brasileira, sim. E a FIFA também não faz nenhuma competição dela. Nenhuma competição importante da jogo na Champions League num gramado sintético. Mas meu ponto é o seguinte, o jogador é que escolhe. Eu não quero jogar isso aqui, faz mal pra mim, não vai. Acabou. E é isso? É simples. O jogador escolhe. Ele é o artista. Quem sou eu para discutir com o jogador? Eu também. Sem um de seus principais jogadores à disposição para a fase do mata-mata do Campeonato Paulista, o Corinthians contará com Guinegão e Pedro Raul para a função de referência do sistema ofensivo. Diz aí, torcedor, você está confiante com essa nova dupla de ataque do Corinthians, formada com Pedro Raul e André? Comenta aí. Eu vou falar um negócio para vocês. Por mim, eu colocava o Memphis Depay lá na frente como camisa 9, assim como ele joga na seleção da Holanda. E deixava a molecada servir ele lá. O resultado ia ser perfeito. Bota ele lá. Bota o Memphis lá na frente como 9, atacante nato. E deixa a molecada correr para ele lá. E não pode esquecer também, quinta-feira, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, a gente se vê lá no canal do YouTube, no Maloqueiro Sofredor. Vamos lá, dar um apoio pro Vinícius lá, vamos escrever também, vamos participar, vamos mandar recado. É pós-jogo, acabou o jogo, o Vinícius tá lá e eu também tô lá, mandando recadinho lá no YouTube dele. Procura aí, Maloqueiro Sofredor no YouTube. Um abraço pra vocês aí, Vinícius. E se você também não se inscreveu em nosso canal, o que você tem que fazer? Clique aqui, ó. Se inscreva, participe. Não fique de fora das melhores notícias do futebol do Brasil e do mundo. E vai, Corinthians! A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.